costuma fazer bem. Caríssimos irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por Mateus, capítulo 7, versículos 21 ao 29. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que ponha em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônio? Não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais os conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve as minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo que construiu sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra aquela casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras nos ilumine, nos capacite e nos torne capazes de ser como aquele homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Porque nós precisamos ouvir a palavra de Deus, mas precisamos colocá-la em prática, colocar a palavra em prática. Não basta só nós ouvir a palavra, ou só a gente ler a palavra. Não, é necessário nós ouvir a palavra, ler a palavra e praticar, viver a palavra. Porque se nós fizermos o contrário disso, vai ser o que Jesus falou. Vai ser semelhante àquele homem que construiu a sua casa sobre a areia. Vieram a chuva e as enchentes e o vento sopraram contra aquela casa, e a casa foi a ruína, a casa caiu. E assim é o homem que, se isso acontece, a sua ruína é total. Em outras palavras, Jesus, até no meu entendimento, nesta parábola que Jesus está nos contando, então a casa somos nós mesmos, porque nós somos a casa do Divino Espírito Santo. Nosso corpo é templo e morada do Divino Espírito Santo. Então nós somos a casa. Essa casa não pode cair. Essa casa tem que permanecer de pé a vida inteira. Quando nós morrer, que partimos desta vida, o nosso espírito, a nossa alma, ele precisa voltar para o Pai, para de onde ele saiu, para o lugar que ele veio, e não para a perdição. Esta é a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos ser atentos e observarmos, porque tentou muitos aqueles que dizem a palavra, observam a palavra, mas não vivem a palavra. Então não basta eu falar a palavra, ler a palavra todo dia, mas não viver a palavra, para que a minha casa não seja em uma ruína. Amados irmãos, eu sou de maravilhoso dia, bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre todos nós, assim seja. Amém. Quando alguém se ajoelha, invocando a grande luz,